Eu quero falar com vocês hoje sobre algo que tem tocado muito no meu coração esses dias, porque tudo que a gente tem vivido, simplesmente tudo que a gente tem vivido, a gente não poderia viver pela nossa própria capacidade. E a gente tem isso claro, que isso é obra do Espírito Santo de Deus. Foi Ele quem levantou, foi Ele quem dirigiu. Inclusive no momento que a gente nem queria, no momento que a gente falou, não, mas Senhor, aqui o caminho parece ser mais fácil, parece ser melhor, eu me sinto melhor fazendo isso aqui. E o Senhor falou, não, o que eu tenho para você é aqui. E tudo isso é prova do que o Espírito Santo de Deus tem para as nossas vidas. E ontem a gente falou muito disso no treinamento, na capacitação. A nossa parte nós fazemos, a organização a gente faz, mas aquilo que a gente não pode é o Espírito Santo quem vai fazer. É o Espírito Santo quem vai dirigir, porque Ele sabe para que nos criou, Ele sabe o que Ele tem nas nossas vidas, e é Ele quem nos dirige para que cada palavra, para que cada promessa, para que cada plano se cumpra. Quando a vida começou, a gente falava muito disso. Senhor, não me deixa atrapalhar, não me deixa desviar daquilo que o Senhor tem para mim. Ainda com as minhas boas intenções, porque muita gente pensa, não, vou desviar quando eu não quero o que Deus quer. De repente você pode estar falando, não, é que eu tenho um plano tão bom, que eu acredito que vai ser ainda melhor. Como eu falava no começo, Senhor, me deixa te ajudar. Me deixa te mostrar que realmente aquilo que eu estou pensando aqui, aquilo que eu estou planejando, vai ser o melhor para aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Que as nossas melhores intenções não atrapalhem aquilo que Deus tem para nós. Que a gente possa realmente se entregar. Porque quando a gente se entrega, a gente começa a entender o que a gente antes não entendia. A gente começa a ver coisas que antes a gente não percebia. Já parou para pensar que algumas pessoas olham e falam assim, como que eu não percebi isso antes? Quantas vezes nos discipulados eu ouço as pessoas falando, Antônio, por que eu não me entreguei antes? Por que eu não vivi isso antes? Por que isso não aconteceu em outro momento? O Senhor faz tudo na hora certa, mas eu quero falar hoje aqui sobre o fruto do Espírito. Eu quero falar sobre algo que tem transformado a nossa história, que tem transformado a nossa vida, que tem transformado tudo aquilo que a gente está vivendo aqui. E eu quero começar lendo um texto que fala de uma maneira muito clara o que acontece com aquele que vive, que é afetado, que é transformado, que é alcançado, que é cheio pelo Espírito Santo de Deus. A vida dele não continua igual. O mundo dele, hoje eu ainda falei no culto em espanhol, muitas vezes as pessoas falam, poxa, desde que eu entreguei minha vida virou de cabeça para baixo. Na realidade, ela estava de cabeça para baixo. E ela está entrando em ordem. Ela está entrando no lugar certo. Prova disso é o que a palavra do Senhor já nos fala. Se você vai lá em 2 Timóteo 3, ele mostra exatamente o que aconteceria nos últimos dias. E não é coincidência ser tudo aquilo que a gente está experimentando hoje. Mas quando nós entregamos as nossas vidas e nós realmente nos permitimos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nossa vida muda. Atos 20, Paulo está falando disso, ele está conversando com as pessoas de Éfeso, com os anciãos de Éfeso, e ele está falando daquilo que espera ele em Jerusalém, mas ele fala, é o que eu quero viver, porque esse é o propósito de Deus na minha vida. Atos 20, 23 e 24 diz o seguinte, sei somente que em todas as cidades, que o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando, mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta, só uma: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Anunciar aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Anunciar aquilo que mudou a minha vida. E Ele não entregou para que isso seja retido. Ele não entregou para que eu segure isso para mim. Ele não entregou para que eu me sinta bem e não me importe com os demais. Ele me entregou para que isso comece em mim, mas isso transborde na minha vida e comece a transformar a vida de todos aqueles que estão à minha volta. E comece a transformar a expectativa, a realidade, a vida daqueles que o Senhor me dá a oportunidade de compartilhar o tempo. A palavra do Senhor está sempre falando da importância disso. Em Atos 2, nós vemos pela primeira vez as pessoas sendo cheias do Espírito Santo de Deus. Jesus, quando ele se despede dos discípulos, ele fala, agora vocês vão aguardar, até que do alto vocês recebam poder. E naquele momento, a palavra ainda fala que eles começam a falar línguas repartidas, e onde deveria acontecer uma confusão, as pessoas que estão ouvindo, parece que começam a ouvir a mensagem nos seus idiomas nativos.
Porque o Espírito Santo faz dessa maneira. Onde deveria ter confusão, ele traz entendimento. Porque o Espírito Santo promove essa unidade ao redor da palavra revelada. E é o que ele está fazendo ali em Atos 2, se você lê esse capítulo e de repente fica, inclusive para que você possa fazer isso durante essa semana, leia Atos 2 inteiro. Nós vemos o Espírito Santo chegando, nós vemos o Espírito Santo mudando a atitude, mudando a realidade. Aqueles que tinham medo, aqueles que estavam trancados, aqueles que não sabiam o que fazer, de repente saem, começam a pregar, saem, começam a fazer aquilo que antes eles não tinham coragem de fazer, aquilo que antes eles não tinham capacidade de fazer, porque o Espírito Santo os encheu, porque o Espírito Santo mudou as suas vidas. E aí nesse mesmo capítulo 2, nós vemos que depois de ser cheio do Espírito Santo, Pedro levanta e começa a pregar. E ele termina falando justamente esse texto que a gente acabou de ler. Quer dizer que nós vamos ler. Atos 2, versículo 38 a seguir diz o seguinte: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão o Espírito Santo. Mais uma vez falando da importância, mais uma vez deixando claro que sem Ele não tem como acontecer nada, não tem como a gente fazer nada, não tem como a gente chegar em lugar nenhum. Pois essa é a promessa para vocês, para que os seus filhos e para que todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho, e com muitas outras explicações, procurou convencê-los dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Então nós vemos que eles recebem o Espírito Santo, a vida deles muda. Pedro, aquele mesmo que negou o Senhor 3 vezes, aquele mesmo que abandonou o grupo dos apóstolos, a ponto de que quando Jesus aparece para eles têm que falar: por favor, chamem a Pedro, que eu também quero falar com ele. Aquele que Jesus tem que ir até o mar da Galileia para marcar um encontro com ele, e a gente conhece tão bem aquela história, quando ele pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? E na terceira vez, ali quando Pedro está explodindo, ele fala: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe como eu me encontro aqui diante do Senhor agora, o Senhor sabe tudo que eu fiz, o Senhor sabe que eu neguei, o Senhor sabe que eu fugi, o Senhor sabe que eu tentei fazer outras coisas, mesmo diante de tudo isso, o Senhor sabe que eu te amo. Esse mesmo Pedro, quando ele recebe o Espírito Santo, ele fica irreconhecível, a ponto de falar isso que a gente acabou de ler aqui. Ele prega e 3.000 entregam as suas vidas. 3.000 reagem a essa mensagem. Ele termina falando dessa maneira, desse poder do Espírito Santo. E essa semana, quando eu estava pensando nessa mensagem, estudando esse texto, eu ouvi uma analogia que eu achei incrível. Um pastor falando que aqueles que experimentaram o Espírito Santo de Deus, são como uma pessoa que foi exposta ao sol. Uma pessoa que e para quem gosta disso, tá? Vocês sabem muito bem que eu corro do sol de todo jeito. Sexta-feira mesmo não consegui escapar do sol, né? Tive que fazer a vontade dela e ir para o sol. Mas eu vi esse pastor falando que aqueles que nunca experimentaram o Espírito Santo de Deus são como uma pessoa que nunca foi exposta ao sol. Alguém que vive na sombra. Alguém que vive inclusive as consequências disso. Nós sabemos que existe uma série de reações no nosso corpo quando a gente não tem exposição ao sol. Muitas reações no nosso corpo se resolvem simplesmente com você se colocar ao sol. Essa semana foi uma loucura. A Érica tem essas coisas, né, com o sol. Né? Como Deus faz, né? Ele junta as pessoas que se completam, né? Tão diferentes e se completam. Ela estava em casa e de repente ela falou assim: eu preciso ir lá fora. Eu falei: fazer o que lá fora? Estou precisando fazer fotossíntese. E literalmente ela foi e deitou na grama lá fora. Aí as crianças chegaram, falou: cadê a mamãe? Eu falei: vocês não vão acreditar. Olha lá fora. Elas começaram a dar gargalhada. Falou: como assim ela está deitada na grama? Ela falou que precisava de fotossíntese.
E faz bem para ela. Ela volta outra. Volta realmente alegre. Falei, amor, fica lá no sol. Ai, ai. Então é isso. Alguém que vive à sombra, vive também as consequências disso. E é lindo como eu vejo a palavra do Senhor falando, como nós identificamos na palavra de Deus, de uma maneira diferente. Às vezes não é na primeira vista, às vezes não é no primeiro contato, mas eu vejo aqui Paulo falando para mim exatamente qual é a consequência de viver na sombra. E sabe quais são as consequências? Sabe do que ele chama a consequência de viver na sombra? Ele chama de obras da carne. Quando a gente está falando que ser exposto ao Espírito é ser exposto ao sol. E para deixar bem claro para vocês, eu vou ler Gálatas 5, a partir do verso 19, que são essas obras da carne. As obras que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras e acessos de raiva, a ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas a essas. Repito, o que já disse, os que fazem essas coisas, não receberão o reino de Deus. Pedro está dizendo na sua pregação, arrependam-se e vivam a experiência de receber o Espírito Santo de Deus. Se você está fazendo algo hoje parecido a isso, quero te dizer que você está indo na contramão de viver a experiência de ser cheio do Espírito Santo de Deus, de ser cheio com a presença dEle, de viver aquilo que Ele realmente seja para você. E a palavra hoje, usando essa analogia que eu escutei essa semana, para você é essa, vem para o sol. Se expõe a esse lugar onde o Espírito Santo é quem te dirige, é Ele quem te enche, é Ele quem mostra aquilo que Ele realmente tem para a tua vida, e seja beneficiado por isso, vivendo as consequências de viver influenciado pelo Espírito Santo, vivendo os benefícios de viver essa influência na sua vida. E como viver na sombra, Paulo chamou de frutos na carne, é claro que a gente vai por esse caminho agora, dizendo que as consequências de viver no sol, de viver influenciado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo vai chamar de fruto do Espírito, que é o que eu quero ler com vocês agora. Gálatas 5, versículos 22 e 23, que diz o seguinte: mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Se você for buscar opiniões, interpretações, muitos teólogos falam do que realmente Paulo quis dizer aqui. Então nós vamos tentar nos aprofundar juntos, nesses minutos que a gente tem, sobre quais são esses benefícios, sobre quais são essas consequências de vivermos as obras na carne. E um dia ainda vou mostrar para vocês essas experiências que eu tenho aqui. Essa foi uma das Bíblias que meu pai deixou para mim. E nesse texto, justamente, as obras da carne e as obras do Espírito, eu tenho 4 páginas de estudo aqui que ele escreveu. Ele escrevia e colocava os esboços colados no meio das páginas da Bíblia. E essas 2 páginas, mas não é o estudo dele que eu estou usando hoje. E nós vemos aqui Paulo dizendo do que é o benefício ou a consequência de sermos impactados pelas obras, pelo fruto do Espírito. E aqui eu vejo que começa trabalhando em quem eu sou, trabalha na minha alma, trabalha nos meus sentimentos. E eu não estou te falando aqui de algo que você vai fazer muita força para viver, eu estou te falando de uma operação do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu estou querendo te dizer que o Espírito Santo vai te pacificar, que o Espírito Santo vai trazer um sentimento, sabe, aquela paz que vai além do entendimento, aquela paz que de repente você está enfrentando lutas, está enfrentando dificuldades, está enfrentando situações que você não se sente suficiente, mas você tem simplesmente paz. Nós vivemos isso uma vez, e vocês conhecem o testemunho de uma maneira muito, muito clara. No momento em que nós nos mudamos de volta para Orlando, a gente ainda não sabia que ia mudar de volta para cá. Nós estávamos vivendo uma angústia muito grande, havia perdido o trabalho, não sabia para onde ir, não sabia o que fazer, e de repente a gente está andando aqui no centrinho de Winter Garden.
E a gente olha um para o outro diante de tanta angústia, diante de uma tempestade que havia se levantado na nossa vida. A gente olha um para o outro e fala: o que você sente? E ela me responde: eu sinto paz. E quando ela me responde, eu falo: eu também estou sentindo uma paz agora que não se explica. O Espírito Santo de Deus vai te pacificar. Você vai viver isso que quem sabe você tem buscado em outros lugares. Você tem buscado em outras garantias. Você tem buscado na palavra de alguém que te disse isso. Ou na situação de algum investimento, de algum projeto, de algum plano que você tinha. Mas eu quero te dizer que a paz verdadeira você vai viver vinda do Espírito Santo de Deus na tua vida. Que você possa escolher isso, que você possa hoje viver isso. O comportamento próprio de pessoas que realmente se consideram amadas de Deus, que podem estar vivendo dificuldades, que podem estar vivendo incertezas, que podem estar vivendo situações desafiadoras, mas eles sabem que Deus os ama. Romanos 5:5 diz: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração. Sabe por onde? Por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Ele é prova de que você é amado de Deus. Jesus Cristo, nos seus últimos momentos aqui na terra, Ele começa a falar muito do Espírito Santo. E Ele deixa claro para os discípulos que eles vão ganhar muito mais com a chegada do Espírito Santo do que com a partida dEle. Existia uma série de situações envolvidas nisso. E Ele falou: quando Ele vier, a tua vida não vai mais ser a mesma. E quantos de nós hoje, diante das situações que nós estamos vivendo, nós estamos nos frustrando, nós estamos nos esgotando, nós estamos desistindo de projetos que o Senhor colocou nas nossas vidas, porque a gente tem tentado resolver as coisas na nossa força, porque a gente tem tentado viver a nossa vontade, porque a gente tem colocado as nossas prioridades antes da vontade perfeita de Deus. Hoje é dia de você viver de verdade aquilo que o Senhor tem para a tua vida. E Ele mostra que te ama através do Espírito Santo que Ele te deu. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Quando você viver isso de verdade, deixa de colocar o Senhor como teu último recurso. Depois que você já ligou para todo mundo, depois que você já esgotou teu conhecimento, depois que você já acabou com todos os teus achos, então você lembra do Senhor. Isso não é maldade. Já falei isso algumas vezes. Eu tenho um amigo aqui que poucas vezes conhecia alguém tão fiel a Deus como esse amigo. E uma vez ele vivendo uma dessas situações, foi algo desesperador, e ele tentou de tudo. E aí um dia ele me ligou e falou assim: irmão, agora eu estou na mão de Deus. Eu falei: cara, você sempre teve. Você sempre teve. A gente tem essa ilusão de que eu resolvo, eu ligo, eu tenho conexões, eu tenho contatos, eu tenho conhecimento. E muitas vezes o Senhor permite que nada disso que a gente tem resolva nada, não te deixe se mexer 1 centímetro, justamente para que você saiba que a tua vida é dEle, que você depende dEle, que aquilo que vem dEle para você de verdade é a bênção que Ele tem para você. Quem não vive isso, quem não vive o Espírito Santo não está bem consigo mesmo. Muitas vezes até consegue realizar uma coisa ou outra, mas não tem paz, não está bem com a vida, não está bem com o Criador, não está bem com Deus. Vivem em conflito. Sabe aquela sensação de tá sempre faltando alguma coisa? Sabe aquela coisa de a vida não pode ser isso? Porque a gente está longe, porque a gente está na sombra, porque a gente não está vivendo os benefícios do Espírito Santo nas nossas vidas. Vivem em conflito porque estão na sombra e ainda não experimentaram o efeito do sol, o efeito do Espírito Santo nas suas vidas. Quem está pacificado pelo Espírito sabe que muitas vezes não tem tudo o que quer. Não está vivendo no lugar que desejava. Não está vivendo a situação que desejava. Mas sabe o que acontece? Está satisfeito e vive uma paz que não se explica. Aleluia. Quem sabe você tem buscado em tantos lugares e não tem encontrado. Quando nós escutamos o Espírito dizendo, e o que Ele fala é o que de verdade conta, que nós somos filhos amados, que Ele se entregou na cruz para que nós estivéssemos em contato, para que nós pudéssemos caminhar com Ele e viver a vontade perfeita dEle nas nossas vidas. Tudo o que sou, tudo que eu tenho, tudo que eu possa ser ou ter vem de Deus, e eu espero somente nele. Gente boa, gente do bem,
gente tranquila, gente serena. Tudo isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Sabe o que a palavra do Senhor me fala? No Salmo 4, verso 8: quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Essa é uma realidade que você só consegue viver quando você descansa no Senhor, quando você está cheio do Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo na tua vida, você começa a entender aquilo que antes você não conseguia, você começa a ver o que antes você não conseguia. Se você não viver isso, com o Espírito Santo enchendo a tua vida, se você não receber essa paz no momento em que Ele encher a tua vida, nada mais vai conseguir. Eu não tenho medo do que os demais podem fazer contra mim. Quanta gente perde a paz porque se meteu com determinadas pessoas, porque ganhou a antipatia de determinado grupo. Quanta gente perde a paz hoje, e na era das redes sociais, como a gente se preocupa com aquilo que vai falar, com aquilo que vai postar, com o que vão achar, com o que vão pensar. Mas eu não perco a paz por causa do medo que eu tenho do que os outros podem fazer contra mim. Eu não tenho medo de nenhum trabalho feito contra mim. Eu não tenho medo de olho gordo. Eu não tenho medo de inveja. Eu não tenho medo de nenhuma obra do mal contra a minha vida. Eu não tenho medo do chefe. Eu não tenho medo do desemprego. Eu não tenho medo da cotação do dólar. Sabe por quê? Porque eu tenho uma paz que o Espírito Santo de Deus traz para a minha vida. E eu sei que é Ele quem me garante, que é Ele quem me trouxe, que é Ele quem tem propósito e que é Ele quem está me preparando para aquilo que Ele vai fazer na minha vida. Quando você tem essa certeza, você passa a entender que tudo aquilo que você está vivendo faz parte do processo de Deus na tua vida. Aquilo que você acha bom ou ruim, aquilo que você entende ou não entende, aquilo que faz sentido ou não faz sentido, passa a fazer parte de algo maior, porque o Senhor te chamou com propósito. Quem sabe hoje você não está nem vendo. Mais uma vez, e não é maldade, como eu mesmo durante muito tempo não vi. Como eu durante muito tempo achava que tinha um plano melhor. Mas como tudo se encaixa hoje, parece um quebra-cabeça de tão perfeito. Cada experiência, cada noite mal dormida, porque naquele momento eu não me sentia desse jeito, eu não tinha essa paz. Quantas vezes nós precisamos colocar louvores ou pregações para conseguir pegar no sono, porque tamanha era a aflição. Naquele momento eu não via, mas hoje tudo se encaixa perfeitamente, porque existe um propósito. O Senhor nos chamou para que a gente viva de propósito, para que o fruto do Espírito se manifeste sobre as nossas vidas. Mas nós vemos que Ele continua, Ele não está falando simplesmente da alma, desse estado de alma. Ele começa a falar de virtudes de caráter. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, começa a chegar bondade, começa a vir fidelidade. Gente que vive cheia do Espírito Santo é gente boa de verdade. Gente que foi transformado por Deus. Alma boa. Está na cara que é uma pessoa do bem. Gente inofensiva, gente confiável, gente fiel. E eu não estou te falando aqui de educação, eu não estou te falando de formação, não estou te falando nada disso, eu estou te falando da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. A palavra do Senhor é claro, bondade, o Espírito Santo do Senhor produz bondade, Ele produz fidelidade. Gente cheia do Espírito Santo não trai, gente cheia do Espírito Santo não mente, gente cheia do Espírito Santo não abusa dos demais. Não vai mentir para você, porque vive sob a direção do Espírito Santo. E que o Espírito Santo produz na minha vida é bondade e fidelidade. Transforma meu caráter, transforma quem eu sou. Não, mas você vai perder, cara, conta pelo menos aqui uma mentirinha. Não, eu me posiciono, eu vivo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Se eu vou ganhar, se eu vou perder, isso não importa, você está vendo diante do que os homens estão vendo, mas eu quero viver aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para a minha vida. Não se deixe influenciar. E nesse momento eu lembro dos 3 que foram jogados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Todo mundo que estava à volta ajoelhou. Não ache que porque todo mundo está fazendo, esse vai ser o teu padrão moral. Não vá na direção que todo mundo está indo, achando que isso é o certo porque todo mundo está fazendo. Se o Senhor colocou no teu coração algo diferente, seja fiel àquilo que o Senhor colocou no teu coração, porque é Ele quem te garante, é Ele quem te dirige. Transforma quem eu sou, me traz virtudes de caráter.
Isso não muda porque eu fui bem educado ou por causa da minha formação. Eu estou falando mais uma vez da ação do Espírito Santo sobre as pessoas que são transformadas e totalmente afetadas pelo Espírito Santo. Eu quero ser desses, totalmente afetados pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que o Senhor está levantando aqui uma família, uma comunidade que vai ser totalmente afetado pelo Espírito Santo de Deus. Vai parecer loucura quando você falar, vai parecer loucura quando você estiver fazendo aquilo que o Senhor colocar no teu coração, mas Ele vai glorificar o nome dEle através da tua vida, em nome de Jesus. Nós vemos que ele começa a trabalhar na alma, mas ele também trabalha no espírito. Aí o fruto do espírito continua: humildade, amabilidade, temperança, domínio próprio. Tudo isso me dirige para uma posição que muitas vezes as pessoas olham hoje e falam assim: não, mas espera aí, cara, se posiciona aí, mostra que você não é bobo. E mais uma vez eu te digo, as pessoas falam e olham e parece que o mundo está de ponta cabeça, mas na realidade, quando o Senhor chega nas nossas vidas, as coisas começam a endireitar. Não é ganhar os olhos do mundo, não é ganhar os olhos das pessoas, é saber que o Espírito Santo é quem me dirige. Isaías diz isso de Jesus. Se você for lá para o capítulo 42, versículos 1, 2, 3 e 4, ele está falando justamente disso. Jesus, ele não grita na praça. Jesus, ele não quebra a cana trilhada. Jesus, ele não apaga o pavio que fumega. Sabe o que Jesus faz? Ele cuida, ele ama. Ele dá acesso. Quando todo mundo está falando: Jesus, mas espera aí, você sabe de quem se trata essa pessoa aí com quem você está falando? Ele fala: sei. Falou: e você vai falar? Falou: não, vou passar a noite na casa dele. Ninguém queria olhar para Zaqueu. Quanta gente chorou por causa das atitudes daquele homem. Quem sabe naquela cidade ele era o menos merecedor de estar na presença de Jesus. E é justo na casa dele que Jesus vai. Porque ele não vem para apagar o pavio que fumega. Ele não vem para gritar com ninguém, ele vem para cuidar de quem está ferido. E ele conhece aquilo que você tem passado, ele sabe aquilo que você tem vivido. Ele sabe do quanto muitos processos de transição, e todos nós estamos vivendo esses processos, esse processo de transição. Muitos de nós estamos sendo transformados hoje, e nem sempre é fácil, muitas vezes é doloroso o processo de transição, mas o Senhor vem para cuidar. Sabe o que ele diz? Tomem sobre vocês o meu jugo, que é suave. Sabe o que ele fala? Meu fardo é leve. Por quê? Porque eu sou manso, porque eu sou humilde. Já parou para pensar na figura de Jesus? Já parou para pensar e olhando aqui agora todas essas características do fruto do Espírito e ver como Jesus falava: eu sou manso, eu sou humilde, mas o Espírito Santo que está na tua vida, que a palavra fala que você é templo, vai te usar de uma maneira poderosa. Vai levar aquilo que as pessoas necessitam. O eu sou vai se manifestar. Começa se manifestando na tua vida, mas não para em você. Ele vai alcançar os demais. Não tenho medo de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele sabe como entrar e tratar cada área das nossas vidas com mansidão, com amor. Pessoas mansas conseguem muitas vezes dar passos para trás, conseguem voltar atrás. Conseguem repensar, conseguem mudar de direção, ouvir outras opiniões, conseguem conviver com outras vontades, acolher outros temperamentos, outras personalidades, outros desejos, outro tipo de gente. Pessoa mansa consegue fazer isso. Pessoa mansa não atropela, elas não ocupam todo o espaço, elas são tranquilas, elas são mansas. Domínio próprio, vontade que dá até de pular essa parte. Porque de repente você pode estar falando: não, é a comida que eu acabo me passando, tal. Não está totalmente ligado a isso, mas está mais aí falando do que está relacionado à nossa língua. Ser ponderado, pensar antes de agir, pensar antes de falar, colocar amor nas tuas atitudes, controlar a si mesmo, controlar seus ímpetos, seus instintos, seus impulsos, a sua carnalidade. Se a gente fizer só o que a gente quer, se a gente fizer só o que a gente tem vontade, o que você vai viver são frutos da carne. Mas o Senhor nos traz a esse lugar hoje onde nós podemos escutar, viver, nos encher do Espírito Santo
e começar a produzir, Ele começar a produzir nas nossas vidas o fruto do Espírito. Que nós possamos viver isso, olhar no olho, sentar frente a frente, confrontar ideias e crescermos juntos. A vida desde que começou é um lugar assim. Quantas vezes as coisas acontecem de um jeito que a gente não esperava, não queria, não concordava, mas a gente entende que é aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para as nossas vidas. Não converse pelos corredores, converse na mesa, frente a frente. Não converse pelas costas, converse olhando no olho, sabendo que o Senhor tem algo melhor para todos nós juntos. Mansidão é ser brando, mas domínio próprio é necessário, porque se não temos isso, jamais conseguiremos tratar com mansidão. Nós vamos atropelar, sabe para quê? Para satisfazer o meu desejo, para viver a minha vontade. O fruto do Espírito faz com que as pessoas se tornem de verdade a imagem e semelhança de Deus. Isso se vê nas coisas normais do dia a dia. Quem sabe você está falando, não, mas com isso que o Senhor vai fazer, eu vou fazer grandes coisas, e eu vou aparecer pra caramba, e eu vou ganhar muitos seguidores, e eu vou construir um império, e o Senhor vai me usar para falar com milhares de pessoas. Não, o Senhor te chamou, muitas vezes para falar para uma pessoa, muitas vezes para compartilhar aquilo que Ele tem feito na tua vida. Porque a gente tem falado muito disso, e ontem, como a gente comentou disso no treinamento, de mordomia. É meu tempo, são meus talentos, são meus tesouros, é a minha influência. Se você não fizer aquilo que o Senhor está colocando na tua mão hoje, a oportunidade que Ele está tendo, quem sabe uma pessoa não tem a oportunidade de ouvir o Evangelho e viver a salvação na vida dela. O Senhor tem te colocado em lugares que somente você pode entrar. O Senhor tem te dado voz para pessoas que somente você pode falar. Trate isso como um tesouro, sabendo que se o Senhor te dirige a esse lugar, Ele tem algo precioso para fazer na tua vida e através da tua vida. São coisas normais do dia a dia, nas conversas cotidianas, no tratamento com os demais, tratando com amor, tratando com mansidão, tratando com carinho. Eu não posso produzir o fruto do Espírito, mas eu posso sim cultivar esse fruto. Que as nossas conversas cultivem esse fruto, que as nossas atividades cultivem esse fruto, que as nossas ações façam com que esses frutos cresçam. E hoje eu quero te perguntar, onde é que eu tenho me colocado? Em cada área da minha vida, eu estou no sol? Ou tem áreas da minha vida que eu ainda estou na sombra? Tem áreas da minha vida que eu não estou vivendo esse fruto do Espírito. Tem áreas da minha vida que eu ainda estou ali dando murro na ponta de uma faca. Tem áreas da minha vida que eu continuo insistindo, que eu continuo querendo fazer as coisas à minha maneira. Será que tem áreas da minha vida que eu continuo à sombra? E eu não quero que você fale para ninguém, eu quero que você mesmo observe. Que você possa identificar agora, inclusive dirigido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Quem sabe tem áreas que você nem notava até hoje, mas identifica agora as áreas da tua vida, onde você está fora do sol. Em que quem sabe você até tenta sair, mas quando a coisa sai do teu controle, você corre para a sombra de novo. Você tenta, mas não consegue, você se esforça, mas não chega. O Senhor te dá uma oportunidade hoje de ser guiado, de entregar o controle, de saber que é Ele quem tem o melhor para a tua vida. O que Ele tem é incomparável. Quem sabe você está falando, não, mas o que eu tenho também é muito bom. Eu quero te dizer com toda a certeza desse mundo, que o que Ele tem é incomparável. E nós queremos sair hoje desse lugar, vivendo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus.